Pronto, então, gravando a partir de agora a aula de Economia Clássica de 2 de julho de 2021. Já estamos no segundo semestre, gente. Olha, o tempo voa, né? E aí, como é que vocês estão? Na luta, professor, na luta. Pegaram um friozinho aí? Quem é do Mato Grosso? Pegamos, eu sou. Nossa Senhora, teve um dia aí que eu acordei de manhã, fui olhar a temperatura no celular, 13 graus aqui. Normalmente nesse horário, a temperatura seria de 22, 23 graus, uma queda brusca da noite para o amanhecer do dia seguinte de mais de 10 graus. Então, não teve jeito. Os casacos que ficam o ano inteiro no armário agradeceram, né? Porque a gente teve que buscar umas blusinhas aí, uns casacos, botar meia no pé, né? Essas coisas aí. Tem alguém do Sul aí? Ninguém? Bom, vamos lá. Deixa eu só dar uma olhada quem está aqui. Estão avançando na leitura lá dos slides? Permitir, Larissa. Seja bem-vinda. Sim, professor, estamos avançando. Estão agora nos autores socialistas. Isso mesmo, professor. Tem essa tarefa aí, que eu não lembro qual é o número dela, que deve ser para a semana que vem, né? Então, eu já dei um prazo maior, porque vocês vão ter que avançar um pouco mais. Mas, repito, não se limitem ao resumão que está lá no texto base, né? Procurem outras fontes. Aliás, eu já recebi a resposta aí. O Christian está aí, né, o Christian? Estou, professor. Bom dia. Bom dia. Quer comentar alguma coisa aí sobre a sua resposta aí? Não sei, professor. Eu acho que a sua é a única que eu já recebi. Mas, olha, eu vou dizer, eu peguei e salvei. Salvei na pastinha lá de Economia Clássica a sua resposta. Eu achei ela muito, muito, muito completa. Então, fico muito satisfeito aí. Tenho recebido de outras tarefas também. Eu já comentei com vocês, né? Tenho recebido algumas tarefas muito bem elaboradas, mas tem um pessoalzinho aí que não pensem que eu não tenha... Vocês não pensem que quando eu recebo as atividades pelo e-mail lá, que eu não vou ler. Eu leio todas. E, surpreendentemente, eu recebo alguma... Peraí, eu já vi isso aqui. Aí eu vou lá procurar nos e-mails, poxa, é igualzinho. Inclusive os deslizes de português, iguaizinhos. Então, tem gente usando desses expedientes, mas... Ó, vou esclarecer aqui. Eu não tenho nada contra que vocês troquem figurinhas entre vocês, discutam, olha, essa tarefa aqui, estou com dúvida. Pelo contrário, eu incentivo isso. Mas a atividade, a resposta é para ser individual. Então, um colega passar para o outro e o outro só trocar o nome lá e me enviar, não está enganando a mim, não. Mas, enfim, aí eu não posso penalizar porque eu não sei quem foi que fez e quem foi que... Deveria penalizar os dois, né? Mas isso são algumas, tá? Sempre tem exceções à regra. Ih, está passando um caminhãozão aqui. Mas, de um modo geral, eu confesso para vocês que eu estou muito satisfeito com as respostas de vocês e dá para perceber que vocês estão procurando outras fontes. E, olha, tenho muita fé nessa turma aí. E, lembrando, o Brasil precisa de bons economistas. E a economia clássica
apesar de se tratar de autores do século XIX, parece que é coisa antiga, para que a gente tem que ver isso aí agora? Gente, é o que eu sempre venho dizendo, isso está latente nos dias de hoje, o mundo está dividido aí, polarizados entre governos socialistas e governos liberais. Mais gente querendo entrar aqui, e vocês nunca vão ouvir da minha boca aqui, assim, não, o correto é esse aqui, esse lado aqui, não. Não é esse o objetivo, não é doutrinar vocês e dizer, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado. O objetivo é que vocês tenham acesso aos autores defensores de ambas as ideologias, né, que hoje dividem o mundo, literalmente, né, dividem o mundo. Aí basta ver aí a polarização que aconteceu nas eleições americanas e a polarização que está acontecendo na política brasileira. Então, o objetivo... Tem alguém com o áudio aberto aí, Paulo César? Paulo César está assistindo aí uma novela mexicana, eu acho. Está com o áudio aberto. A Cláudia está aqui comigo, não tem como ela estar aí com você, né? Paulo! Eu acho que o senhor consegue desativar o áudio dele. Eu acho que já desligou. Não desligou. Mas tudo bem. Não está atrapalhando muito, não. O que eu ia dizendo? O objetivo da disciplina é que vocês tenham acesso às versões de ambos os lados de cada ideologia, identificando aqui o liberalismo e a corrente socialista, e que vocês formem senso crítico próprio para... Opa, tudo bem, Paulo, sem problema. Para chegar às próprias conclusões de vocês. Eu não sei se vocês acessaram o SIGA de ontem para hoje. Para quem acessou, viu que eu postei lá 3 vídeos de 45, 50 minutos cada um. Do pessoal da Brasil Paralelo, procurem no YouTube lá, Brasil Paralelo, eles têm muito conteúdo bom. Mas esses 3 vídeos eu fiz questão de postar lá no SIGA os links, e quem quiser, isso aí não é conteúdo da disciplina, gente, embora diga respeito diretamente ao conteúdo da nossa disciplina. Mas eu não vou obrigar ninguém a assistir, porque são vídeos praticamente de 1 hora cada um, 50 minutos, 1 hora. Então, muitos de vocês devem ter problemas aí de questão de internet, né, de consumo lá dos planos de vocês, mas para quem tiver a oportunidade de ir num posto de combustível, pegar um Wi-Fi gratuito lá e assistir, eu recomendo fortemente. É um material que é preparado por um pessoal que eles são independentes, não tem dinheiro público e nem dinheiro privado, e nem de sindicatos, enfim, eles produzem o material deles simplesmente com a contribuição mensal dos apoiadores deles, que hoje já passam de mais de 200 mil apoiadores. E esses 3 vídeos que eu coloquei é sobre a história da Argentina. O título é A Queda da Argentina, são 3 vídeos, né? Muito interessante, conta a história da Argentina, que já foi um país riquíssimo, aqui o mais rico da América Latina, era considerado a Paris da América Latina, lembrando que a Argentina foi muito favorecida nos períodos das 2 grandes guerras mundiais, a primeira lá em 1918, a segunda em 1939, onde a Europa e os próprios Estados Unidos, a Europa ficou devastada, né? E os Estados Unidos tiveram que voltar todos os esforços produtivos dele para a máquina bélica. Então, quem tinha alimentos no mundo nesses períodos pós-guerra era a Argentina, que tem lá os pampas, tinha carne em abundância, charque, tá? E eles eram muito ricos, ficaram muito ricos nesse período. E hoje, gente, a Argentina está caminhando a passos largos rumo à Venezuela. Vocês não fazem ideia da quantidade de empresas, de grandes empresas, que já saíram da Argentina. E produtores rurais vendendo o que tem na Argentina para
e para o país vizinho, para o Uruguai, e entrando no Uruguai para fugir aí do... Então, recomendo para quem tiver oportunidade, assista e procure lá no YouTube, Brasil Paralelo, eles têm muito material, é gratuito, tá? Vocês não precisam pagar nada. Eu sou um contribuinte, eu pago R$10 por mês, tá? Para colaborar com os caras, né? Assim como 200 mil aí contribuem aí no Brasil lá fora. Mas vale a pena, porque o material que eles produzem, tem material lá sobre a história do Brasil, tem um outro que eu sugiro aí também, Cortina de Fumaça, que eles tratam dessa questão dos incêndios na Amazônia, os grandes interesses globais sobre a Amazônia. Tem alguém de Belém aí? Vamos ver se... Eu acho que era a moça que falou que ia fazer a cirurgia. Ela é lá próxima de Belém, ela é do Pará. Mas tem mais. Débora Tallini. Aí, ó, ela é de Belém também. Então, os grandes interesses globais sobre a Amazônia, coisas que a gente vê na mídia e tá, o material deles, esse documentário deles, Cortina de Fumaça, é muito completo, gente. É muito completo. Se vocês puderem assistir, fica a dica, né? Ninguém é obrigado a assistir, mas fica a dica, eu acho que vai ajudar vocês a construir esse senso, sem querer, sem desejar que vocês sofram influências aí de qualquer lado que seja. Esse Cortina de Fumaça, professor, é só para quem é assinante ou está disponível? Não. Se vocês entrarem no YouTube, todo o material deles é disponibilizado gratuitamente. E voluntariamente, se você quiser, você faz lá uma assinatura com eles lá e contribui com eles. Eu fiz isso. Uhum. Eu já assisti um monte de material deles, tem muito material disponível. Tem um outro lá que eu sugiro, também chama-se A Primeira Arte, também são 3 vídeos. A primeira arte é a questão da música, gente. Vejam que não tem nada a ver com economia, nada a ver com ideologia, mas, olha, eu gostei tanto desses 3 vídeos deles sobre a história da música, que é impressionante, gente. Então, com todo esse riquíssimo material que eles disponibilizam gratuitamente no YouTube, eu recomendo aí. E vocês entram no YouTube, vocês não... É só procurar lá, pesquisar Brasil Paralelo, e vocês vão ver todo o riquíssimo material que eles têm disponível. Eu acho que todo mundo deveria assistir o material deles. Eu não vi nem 5% do que eles disponibilizam lá. Mas esses 5% que eu assisti, gente, fiquei impressionado como eles são um material de altíssima qualidade. Tá bom? Vamos gerar uma polêmica aqui? Vocês estão vendo aí que está em discussão a questão do voto auditável no Brasil. Aí, qual é a opinião deles, de vocês ali, aliás? Alguém quer fazer algum comentário ou não? Deixa assim como está, na urna eletrônica, do jeito que está. Professor. Oi. Essa questão do voto auditável, o voto da urna eletrônica ela já é auditável. O que acontece? Só não tem como você saber quem, por exemplo, o senhor votou no João. E aí vai aparecer lá o voto do João, mas não vai aparecer que foi o senhor Paulo que votou no João. As urnas eletrônicas elas já são auditáveis. Então não tem necessidade. Senatiel, mas você me garante que essa figura do João que aparece aí na tela e que eu der o enter, que esse voto de fato foi para o João? Sim, por causa que ela é auditável. Não, sim, senhor, por causa que, professor, a urna eletrônica ela é auditável antes de começar a eleição. Sai um papelzinho mas peraí. que não tem nenhum voto lá. Não, mas isso aí já foi pago, Você não precisa me explicar isso, que esse aí é o argumento do Barroso lá, do ilustre Barroso. Não é argumento, é os fatos que aí a gente entra no mérito assim, Senatiel.
Tipo, eu concordo que a urna eletrônica é um avanço, cara. Concordo com você, com todo mundo, assim. Mas, assim, a urna eletrônica, ela tá suscetível, Salatiel, a qualquer um poder invadir ela. É, tipo assim, ó. Por exemplo, numa cidade pequena, Salatiel, vamos colocar assim. Mato Grosso, por exemplo, que tem etnias. Essa urna vai para as escolas do município, ela fica 5 dias antes de qualquer eleição lá. E não adianta falar que fica alguém cuidando. Não fica, Salatiel, entendeu? Não tem guarda, não tem. Gente, mas ela tem um lacre. Ela tem um lacre. Não tem como você chegar lá e no final, quando for auditar os votos, vai falar assim: ah, não foi, tiraram o lacre aqui, mas vamos fingir que nada aconteceu. Não existe essa. Mas agora eu te falo assim. Isso é argumento político que tá doído porque tá achando que vai perder. Lá nos Estados Unidos, vocês viram que não adiantou nada o voto mas impresso. Mas lá é impresso, cara. Lá é impresso. Mas, porque mas eles também querem impresso no Brasil nenhum outro também. país usa urna eletrônica, entendeu? Usa sim, vários países usam urna eletrônica e dá super certo. Só no Brasil que não vai dar certo. Mas a maioria é impresso. A maioria dos países usa impresso. Pois é. Então, tipo assim, a gente fica com essa de, tipo assim, se não tivesse nada para esconder, voto impresso, meu irmão. Acabou. Tá, mas aí você vai abrir mão da sua liberdade de votar em quem você quiser para aparecer seu nome lá. Você vai ter a liberdade do mesmo jeito, Santiel. Não, isso aí é para usar contra as pessoas. É voto de cabresto. Você vai pegar e falar assim, ó, me dá o comprovante que você votou no fulano. Se você votou no meu candidato, você continua na minha empresa. Se não, você vaza embora. Porque eu falei para você votar no meu candidato. Sanatiel, Da mesma forma. Deixa eu interromper aqui, Sanatiel. Não é assim, não. A pessoa não vai levar o voto impresso para casa. O que eles estão propondo é que permaneça a urna eletrônica, permaneça. Vocês querem que eu mande um videozinho de humor para explicar isso aí? Eu coloco lá no Siga. Eles dão um exemplozinho, é um pessoal que faz humor aí. Eles colocam lá duas situações. Uma eleição de síndico de um condomínio, tá bom? Uma da forma como é feito hoje, só a urna eletrônica, e a outra forma é a que está sendo sugerida, para que essa urna eletrônica tenha mais uma etapa de proteção. E esse voto impresso que eles estão propondo, primeiro que não é voltar à cédula de papel, ninguém vai marcar um X em cédula de papel, permanece a urna eletrônica. A diferença é que o sujeito dá o enter lá, aparece o nome do candidato João na tela, ele confirma aí a impressora imprime lá, tipo esses tiquezinhos de maquininha de cartão, e aparece lá, sem que ele tenha contato, no acrílico lá protegendo, a impressora mostra aquele comprovante, não aparece o nome do sujeito que votou, por exemplo, não vai aparecer Paulo votou no João, não vai aparecer, só vai aparecer que aquele voto foi para o João. E aí o sujeito confirma de novo ali, a maquininha picota aquele voto e ele cai numa espécie de sacola aí, numa urna separada. Mas isso não acontece. Não acontece, não tem o voto auditável físico. Não tem o papel físico para caso de algum... Professor, mas na hora que começa a eleição, sai um papel da urna. Quando termina, sai um papel também. Todo cidadão que quiser ir lá, pode ir lá para ver eles tirando esse papelzinho. Vai aparecer todos os votos. Esses sai votos a máquina. Sai a ata da urna. Não é uma ata. Sai cada voto de cada candidato. Só não aparece a pessoa que votou. E a gente ganha um comprovante, que é aquele ticketzinho, que a gente foi votar. Sim. Não, isso aí é só o comprovante da tua ida lá na urna para votar. Santiel, o que sai do papel lá, o nome daquilo é erésimo. Aquilo lá é só para conferir quem ganhou, cara. Tipo assim, ó, tem tantas formas de você burlar uma urna eletrônica. Tem várias formas. Se você tiver a urna eletrônica física na mão, você consegue, cara. Isso já foi comprovado inúmeras vezes. Então, assim, é uma discussão que a gente vai levar horas e a gente vai ficar inundado, porque eu defendo também que o papel tem que ser impresso para você conferir, entendeu? Você já discorda disso. Então, mas você concorda então que a última eleição foi burlada? Não. A última eleição que teve foi burlada e o nosso... A última eleição, ou a primeira, ou a segunda.
Eu falo que Não, todas as eleições têm fraude. Todas. Sim, mas então tá tudo errado. Então todo mundo que ganhou não foi votado. O povo não votou. Você não votou no seu candidato, e se o seu candidato ganhou, então Isso ele é foi por. diferente, Sanatiel. O que eu quero te dizer é que a urna tem formas de você burlar ela e pronto. Mas, E gente, você como tem que ela. você tem que, se você puder o máximo, você evitar, é o que você pode fazer. Por que você não quer fazer isso, então? Se você tem uma forma mais específica de falar assim, ó, tá aqui, para comprovar para vocês, você não quer fazer, algo tem de errado, cara. Mas Paulo, para e pensa. O TSE, ele abre, em uma época do ano, antes das eleições, ele abre para vários hackers. Os hackers se inscrevem lá, as pessoas que se mexem com computação, eles vão tentar hackear o sistema das urnas eletrônicas. É E se você for diferente, conferir, Sanatiel, põe não. na sua cabeça. Mas você só Põe na consegue sua hackear. cabeça. É diferente você hackear do que você ter a urna física na mão, Sanatiel. É diferente. E não vem com essa de, tipo, tem um lacre específico que isso, que aquilo. Cara, você já olhou uma urna eletrônica por trás? É um cabo, cara, é um cabo conectado. Como que você vai colocar um lacre num cabo, Sanatiel? Não existe, cara. Sanatiel, eu vi algumas entrevistas de técnicos, de hackers que participaram dessas chamadas do TSE para que tentassem burlar as urnas, e tem depoimentos de quase todos eles que dizem assim, olha, você tem 20 minutos, você não tem uma caneta, um papel para anotar, lembrando que o programa são mais de 70 mil linhas de códigos. E eles não te dão nada, em 20 minutos você tenta invadir aqui. Você não tem nenhuma caneta, nenhum papel disponível para fazer alguma anotação de alguma linha. E são 70 mil linhas ali num programa. Aí tem depoimentos desses caras que falam assim, Sanatiel, a desconfiança não está naquela urna que está lacrada, aquela urna eletrônica que está lacrada lá numa escola, que ela está lacrada, essa é inviolável. A suspeita está sobre aquela meia dúzia de pessoas que fazem o programa. Então, um programa daqueles para computar todos os votos de todas as urnas do país ali, aquele programinha lá pode ter uma linha só que possibilita que o voto que eu, Paulo, dou lá para o João, aparece a figura, a foto do João na tela, e eu dou enter, e o programinha faz com que aquele voto vá para outro candidato. E aí eu não tenho como saber se o meu voto foi, de fato, para o João. Mas daí o problema não... O senhor está comprovando que as eleições dos outros anos foi burlado. Então, não, a gente teria que depor eu todos não os estou presidentes que já foram. comprovando, eu estou dizendo que essa é a grande suspeita. Porque se você deixa o controle, a confiança de todo um sistema na mão de meia dúzia de técnicos e um ministro lá do TSE, todos nós temos que confiar nele, mas peraí, a Alemanha rejeitou a urna eletrônica, uma decisão da Suprema Corte da Alemanha, porque eles chegaram à conclusão, olha, tudo muito bonitinho, tudo muito eficiente, tudo muito rápido, só que o povo precisa ver fisicamente ali que Professor, o candidato no Brasil, que ele votou foi esse aí mesmo que foi contabilizado. E no pelo Brasil, sistema não dá para saber. no Brasil é obrigado a Tem mais um votar. detalhe que o técnico lá explicou. Você cria uma linha só para inverter o voto na hora que o sujeito der o enter, e depois que for fechada a urna, daí tem lá um comando que eles dão para terminou a votação, para computar os votos daquela urna, automaticamente aquela linha é excluída, aquela linha do programa. Então, se posteriormente alguém for lá auditar, pegar o programa e for olhar lá 70 mil linhas lá, ver o que deu lá, quem entende de programação sabe do que eu estou falando, aquela linha que burlou o sistema não vai mais estar lá, ou seja, não vai ser possível provar que houve fraude. Professor, então, na época, assim como dizem lá os ministros, de que não é possível provar que houve, a gente também pode dizer que eles não têm como provar que não houve, ou que não haverá. Na época que tinha voto impresso, nas últimas eleições que tinha voto impresso, nosso ilustre presidente e alguns outros deputados que estão lá dentro,
eles estavam se candidatando, certo? Venceram as eleições que tinha e era impressa, certo? Era um voto impresso. Foi encontrado mais de, eu acho que, não sei a quantidade exata, eu não vou nem falar porque eu não sei a quantidade, mas foi encontrado cédulas falsas no meio. Então, aí o senhor imagina, se a pessoa conseguiu fazer isso lá atrás, acha que não vai fazer de novo? Vai fazer de novo. E o Brasil é o único país que, eu acho que é o único país, não tenho certeza, que o voto é obrigatório, você tem que votar 12 milhões de pessoas para votar e depois ter que contar voto por voto. Quantos meses não vai ficar contando esses votos? Sanatiel, você já deve ter ido votar, você já tem idade para isso, você Sim, sabe. 2 vezes. Então, você sabe que em cada sessão, em cada sala de aula onde é o meu local de votação, não tem mais do que 200 ou 300 pessoas que votam naquela urna. E aí tem todo lá, tem os fiscais, tem o presidente, tem o mesário lá, tem o presidente da sessão. Terminou a votação, faz lá, aperta o botão lá para fechar, contabiliza os votos que vai, a quantidade de votos de cada candidato que vai constar da ata, e aí pronto, abre aquela sacola lá onde caíram os votos impressos e daí conta mão a mão para conferir se bate com a urna eletrônica. É só isso que querem. E isso aí não demora. Mas não precisa, se for fazer assim, não precisa da urna eletrônica, porque daí você vai ter que contar todo jeito os votos. Sim, mas a urna eletrônica agiliza ali a forma. Depois tem a outra questão. Caso um candidato, e aí eu não estou falando de eleições para presidente, estou falando para governador, para deputado federal, estadual, senador. Todo mundo. Aí, digamos, um candidato estadual aqui, daqui de Sinop, ele desconfia, que ele sabe que naquela urna daquela escola, ele tem muitos simpatizantes. Então, tem 250 votos naquela urna ali. E ele sabe, ele conhece o eleitorado dele e sabe que tem muitos simpatizantes. Digamos que terminou lá, deu 25 votos para ele e... Mas exatamente isso. Como é que aí eu esse como cara candidato, vai vou saber se tem a votar em mim? O voto esse é cara secreto. vai desconfiar, ele diz, olha, eu quero que confiram aqui o voto impresso aqui. Se for só pela urna, ele não pode contestar nada. Mas como é que eu vou saber quantos votos eu tenho se o voto é secreto? Como é que eu vou saber quantos vão votar em mim? Não tem como saber. Às vezes alguém pode falar que vai votar em mim e não vota em mim. Não pessoas vota, que vai mas ele... apoiando e não vai votar. O candidato sabe quem são os eleitores de tal sala de aula aí, não sei se chama sessão eleitoral, tem 250 pessoas lá. Pô, dessas 250 pessoas, tem 130 que eu tenho certeza que estão me dando apoio, são meus apoiadores. Aí, no resultado final, ele tem 20 votos. Aí ele vai desconfiar, peraí, ou dá para conferir isso aí? Se conferir o voto impresso lá e contar só 20 votos para ele, ele vai ser um candidato que, poxa, o pessoal me iludiu aí, o pessoal disse que ia votar em mim e não votou. Mas isso aí é que nem o senhor está falando, isso aí se chama compra de voto. Aí para ele saber onde tem pessoas que votam nele, ele tem que comprar o voto para saber aonde que a pessoa vota nele. Aí, beleza, ele comprou o voto, aí a pessoa não votou nele, aí ele fica revoltado. E aí, como é que foi? Não votaram em mim, eu sei que eles votaram em mim. Ele vai comprar todas as urnas, os eleitores de todas as urnas, eu estou falando de uma. Ele sabe que naquela tem muitos apoiadores dele que votam ali. Mas então, como é que ele vai lá comprar esses votos, ele tem que comprar todos os outros votos. De todas as outras urnas, gente, fica impossível. Bom, mas se parar para pensar assim, ó, aqui no Sinop... Eu pergunto para você, que mal tem acrescentar mais uma camada que dê segurança e transparência ao processo eleitoral? E não a gente ter que ficar dependendo no garantia soidio do Tribunal Superior Eleitoral, que a gente nem sabe quem fez o programa, como faz, como os votos são contados, e tem que acreditar no resultado. Aí eu faço outra pergunta para o senhor está com quantos anos que o senhor vota? Em alguma vez nas votações, foi comprovado que teve fraude? Nunca foi comprovado que teve fraude. Aí só agora que tem. Isso, então eu respondo com uma outra pergunta. Você tem como comprovar que não houve fraude? Tem como comprovar. Se não teve comprovação de fraude, não tem como comprovar que não teve. Não, você não tem como comprovar
porque a urna é inauditável, só por isso. Só os técnicos lá do Tribunal Superior Professor, Eleitoral... você pode ir lá ver a auditação dos votos das urnas. Você Mas pode ir lá na hora que ele está imprimindo. o senhor isso vê lá. aí é encenação, já falei para você. Só depende de uma linha na programação, que tem mais de 70 mil linhas. O cara insere no programa uma linha só, a figura do João que eu votei aparece na tela, mas o voto por aquela linha vai direcionada para outro candidato. E quando fecha a urna, aquela linha desaparece. Ou seja, ninguém sabe em quem votou. Esse que é o problema. Então, se tem uma Mas possibilidade... você sabe, se aparece duas vezes, e segurança, porque aparece duas vezes lá para você confirmar. Você vota uma vez, você escolhe, aí beleza, você aperta para confirmar, aparece mais uma vez o seu candidato para você confirmar. Mas então, E quando eu der o enter e aquela linha entrar em ação depois que eu der o enter, e daí? Ah, não sei, professor, eu sei que Bom. até onde eu sei, a tecnologia ela tem que ser usada para o nosso benefício. Agora eu vou retroceder. Mas até onde eu algo, sei, voltar lá. é Brasil, e aí tem dois países que eu nem lembro o nome. Não são dois países, são mais. Não, que usam são urna eletrônica. dois que usam urnas eletrônicas sem o voto impresso, além do Brasil. Que eu sei também, Paraguai já pediu esse sistema. Bangladesh e Butão, que só usam a forma do Brasil. Exatamente, Bangladesh e Butão, dois países aí muito democráticos. E o próprio Paraguai, há coisa de 10, 15 anos atrás, encomendou esse sistema de urnas e rejeitou. Não, isso aqui a gente não sabe em quem está votando, voltou. Paraguai aboliu o sistema de urna eletrônica do modo do Brasil. Na Alemanha, a Corte Suprema disse, olha, não dá para saber, o cara quer saber em quem ele votou, e não tem como comprovar, através de uma coisa física, que ele votou nesse candidato. Então, todos os países do mundo não adotam. Você acha que Japão, Alemanha, Estados Unidos, Reino Unido, não teriam adotado esse sistema se fosse eficiente, transparente e confiável? Você acredita mesmo nisso? Que o Brasil é o expoente aí da democracia e da credibilidade de uma urna eletrônica, que não é passivo de auditoria? Uma coisa é a auditoria, entrar lá nesses países, a votação não é obrigatória nesses países, vota quem quer, por isso que é mais fácil de contar o voto. Enfim, é que eu falo assim, ó, se for para fazer... Vamos encerrar esse assim, assunto. Vai cair, o votozinho vai cair no pacotinho, eu vou ter que contar todos aqueles mas votos. Para você contar... Gente, para que isso? Não tem contar 200 votos é meia hora. Mas não é assim que funciona. Você teria que mandar, tem que ter uma pessoa, um órgão específico que vai fazer essa contagem de voto. Nessa contagem de voto, quem me garante que nessa contagem de voto não vai ter uma burlagem? Não vai ter um papelzinho colocado lá dentro? Contagem de voto pública. Os partidos podem chamar os seus fiscais para dentro da sala de aula, ficar ali, e os mesários e o presidente da sessão ali tiram um voto lá. Mas isso já acontece. Não acontece. Hoje você digita o voto na urna eletrônica lá e você não sabe para quem votou. E depois não tem como comprovar que eu votei no João. Tá? Então, a contagem são 250, no máximo 300 votos por sessão. O presidente pega lá, abre, tira o lacre daquela sacola onde caem os votos impressos, pega um, mostra para todo mundo, para os fiscais dos partidos e para outras pessoas, cidadãos que queiram participar da conferência, diz, esse voto foi para o João. Aí um mesário anota aqui, João, um voto. Isso aí você repete 250, 300 vezes mais. Meia hora, uma hora está pronto. Auditável, quantos votos teve o João? Tantos. Na ata da urna eletrônica, quantos ele teve? Tantos. Bateu, então está certo. Pronto, é só isso que você pede. Acho que ia atrasar em meia hora a divulgação do resultado das eleições no Brasil. Só que daí, esse resultado, o sujeito teria a certeza que votou naquele sujeito. E o cidadão eleito ou não eleito
teria a certeza, ó, eu não fui eleito, não agradei o meu público, vou ter que melhorar nas próximas. É só isso que você pede. Bom, enfim, vamos terminar essa discussão, vamos lá para o conteúdo. Tá bom? Não, mas eu só fiz essa provocação para vocês pensarem, porque isso aí tá, vocês sabem que tem aí, tá para ser votado pelo Congresso, aí uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que altera ali para incrementar as urnas eletrônicas com esse meio de possibilitar que o voto seja auditável, ou que aquela urna seja auditada. E essa discussão vai se estender ainda aí até, pelo menos até agosto, setembro aí. Então, só fiz uma provocação. Deixa eu compartilhar com vocês aqui os slides lá, só um pouquinho. Alguém quer comentar aí? Fiquem à vontade até que eu preparo aqui. Um pouquinho. Pronto, agora vocês devem estar vendo o slide aí. Isso mesmo, professor. Tá, nós entramos na segunda parte sobre os autores socialistas, então, olha o resumão que eu fiz aí. Durante o século XIX, a consolidação do modelo capitalista de produção, surgimento das indústrias, e houve uma verdadeira transformação no mundo do trabalho. Basta ver que os centros urbanos, os burgos, tinha lá um punhado de pessoas, né? A grande parte da população do mundo vivia no campo, né? Camponeses. Então, com o surgimento das indústrias, essas indústrias precisavam de mão de obra. E os capitalistas iam para o campo convocar filhos de camponeses para trabalhar, para servir de mão de obra nessas indústrias. Se num primeiro momento isso era uma forma, um filho de camponês que estava lá entediado, lá no interior, com a vidinha pacata dele, num primeiro momento ele se entusiasmava com essa ideia de ir para a cidade, trabalhar numa indústria e receber um salário. Num segundo momento foi constatado que as condições de vida, né, desses trabalhadores das indústrias eram desumanas. Só para vocês terem uma ideia, a jornada média de trabalho diária para um trabalhador desse era de 14 horas por dia. Então, imagine, o sujeito saía de casa às 5 horas da manhã para voltar às 9 horas, sair da indústria às 9 horas da noite. 7, 8, 9 horas da noite. Esse sujeito não via a cor do sol. E a gente sabe que é importante, até os presos, eles têm direito a banhos de sol, uma vez por dia, uma vez por semana, não sei. Então, esses sujeitos ficavam lá dentro da indústria, o dia passava e eles viviam lá dentro. E eram explorados mesmo, em condições paupérrimas, né? Muitas indústrias aí com os chãos molhados. Aliás, daí que surgiu aquele tamanco, principalmente lá na Holanda, aqueles tamancos de madeira, que eram os tamancos assim mais altos, eram feitos de madeira, com um pedaço de couro para o sujeito botar o pé, exatamente para que os pés não ficassem em contato com aquela lâmina de água em algumas indústrias o dia inteiro, né? Então, hoje, para quem for para a Holanda, lá para Amsterdã, tem lá aqueles souvenirzinhos que você compra, né, de lembranças do local, eles têm uns tamanquinhos de madeira bem pequenininhos lá, tipo um chaveirinho, você pode comprar lá. Vem desse período aí, os trabalhadores encontraram forma de se proteger, porque ficar o dia inteiro com o pé na água ali fazia mal à saúde, né? Daí que vem o termo tamanco em francês, se chama sabote, S-A-B-O-T, sabote.
Olha ali, o Corbis também é cultura, tá? Agora vocês já sabem até como é que se chama tamanco em francês. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque muitos desses trabalhadores explorados, cansados ao longo do dia, e eles, revoltados, pegavam um tamanco daqueles que normalmente tinham uma determinada espessura, ele tinha que ser 5 centímetros mais alto do chão, para não ter contato, os pés não terem contato com a água, e aí quando eles se revoltavam das condições, um trabalhador daquele discretamente pegava um tamanco e jogava dentro da engrenagem das máquinas aí, as máquinas dos teares lá. Pronto, aquilo lá parava o mecanismo todo. E até um técnico vir lá e consertar aquilo, eles ficavam 1 hora, 2 horas, aí pelo menos descansando, né? Ou se vingando, aí ó, pelo menos agora não estamos trabalhando. Então, era meio comum nessas indústrias naquela época, os trabalhadores usar dessa prática, jogar um tamanco daqueles no meio de uma engrenagem para parar as máquinas. Daí vem o termo sabotagem, que vocês conhecem. Os caras faziam sabotagem para parar um sistema, para parar alguma coisa, para ir contra alguma coisa. Chama-se sabotagem. Daí o termo vem daí, de sabote, que é tamanco em francês. Ai, ai. Então, essa precariedade e a exploração mesmo, isso é verdade, gente, era desumano. E, além do que, os salários que os sujeitos recebiam, dava para comprar a batata e o pão de subsistência, para sobreviver só. E todas essas condições prepararam o terreno para o surgimento de uma teoria que ficou conhecida como teoria socialista, que na prática é uma reação àqueles princípios da economia liberal clássica. Uma reação ante o laissez-faire, deixa fazer, deixa... a economia resolve tudo, os preços equilibram tudo, o governo não tem que se intrometer, né? É a política do liberalismo econômico clássico. Então, o socialismo surge como uma reação a esse movimento liberal. E isso persiste até hoje, gente. Persiste até hoje. Não pensem que isso era coisa lá do século XIX. Então, segundo os primeiros autores socialistas, num resumão bem grotesco aqui, a produção capitalista é estabelecida a partir da propriedade privada. Os meios de produção individuais ou particulares dos grandes empresários capitalistas que exploravam a mão de obra dos trabalhadores. E esse modelo seria incapaz de socializar a riqueza do que era produzido. E isso não era mentira, não. Isso, na época, de novo, contextualizando a época, era prática, era verdade. E esse modelo de produção capitalista ele só iria acentuar cada vez mais a concentração da renda, né? Porque, está entre parênteses pequeno aí, se apropriava do excedente das riquezas produzidas por quem? Pelos trabalhadores. Lembrando, de novo, a relação capital-trabalho, né? No modelo de produção capitalista, a época era fortemente em trabalho. Se os trabalhadores fizessem greve e não fossem trabalhar, a indústria não funcionava. Hoje, a realidade já é diferente, há uma inversão, essa relação capital-trabalho. Hoje, se os bancários fazem greve, você nem percebe, né? Por que os bancários não fazem mais greve ou fazem poucas greves hoje em dia? Lá nos anos 80, se os bancários fizessem greve, se deixasse as agências bancárias fechadas durante uma semana, você fechava a economia do país. O comerciante não podia mais encomendar da indústria porque não tinha como pagar, principalmente num período em que os pagamentos eram praticamente mais de 90% feitos na forma de emissão ou assinatura, preenchimento de cheques, folhas de talões de cheques, né? Hoje, se os bancários fizerem greve, você
a economia continua, você faz as compras, encomenda da indústria, você tem uma loja de calçados aqui, encomenda da indústria, faz o pagamento hoje, pode ser até via Pix, né? Ou através de boleto bancário, ou através de transferência bancária, tudo sem precisar ir numa agência física do banco. E tem outros setores também da economia que essa inversão, ela se deu muito fortemente, principalmente, por exemplo, indústria automobilística, né? Nos anos 80, os metalúrgicos lá do ABC de São Paulo faziam greve, nossa, parava o país, né? Hoje a produção automobilística deve ser mais de 90% robotizada, né? Então, os trabalhadores perderam essa força, mas a época do capitalismo nascente, das indústrias que estavam surgindo, e dadas as condições de trabalho, se os trabalhadores fizessem greve à época, a indústria não funcionaria. Entende? Então, a relação capital-trabalho era muito pró-trabalho. E esses autores socialistas vieram chamar atenção para isso, principalmente depois nós vamos dizer o Marx, né? Marx, até no hino socialista lá, tem um verso lá que diz: trabalhadores univos, ou seja, unam-se, que vocês têm muita força e vocês não sabem. Então surgem esses autores socialistas, vou passar a página aqui, só um pouquinho. Os primeiros autores socialistas que surgem é o chamado socialismo utópico. Utópico, vocês sabem o significado da palavra, né? É alguma coisa que é dificilmente que você vai conseguir atingir aquilo. É uma coisa meio sonhadora. Mas nem por isso eles deixam de ter importância, esses autores, né? Então, eles pregavam lá a necessidade de mudanças profundas para uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Notem, eu botei entre parênteses aí, mais tarde aconteceria a Revolução Francesa. E qual era o hino deles? Société, Liberté, Fraternité. O lema dos revolucionários franceses. Alguns reis tiveram seus pescoços cortados aí, por conta disso. Mas o grande problema é que eles não apresentavam meios de como fazer isso, né? Simplesmente divulgavam, olha, seria melhor assim, mas como fazer isso, aí, bom, aí é outro departamento. Eles também, os chamados utópicos, eles, coloquei ali embaixo, ó, o segundo tópico, terceiro, não fizeram uma análise crítica da evolução da sociedade capitalista que estava se apresentando à época. Não fizeram uma análise profunda. O mundo é assim hoje, mas eu acho que deveria ser assado. Agora, como que você vai chegar naquela forma ideal? Aí eles não apontam o caminho. Assim como também não fizeram, olha, o que passou, até onde nós chegamos aqui. O que passou lá para trás não interessa como nós chegamos aqui. Essa análise mais crítica da evolução do capitalismo, quem vai fazer depois é o Marx, mais para frente. Então, tem alguns autores aí, o Charles Fourier, tem alguns tópicos aí, mas lembrando, gente, isso aí tudo é um resumão muito... Ele tem livro, né? Eu resumi isso em 3 linhas aqui, 3 parágrafozinhos, né? Então, defendia a organização da sociedade de forma de falancérios, né? Uma coisa meio utópica mesmo, né? Capitalistas juntamente com trabalhadores, uma espécie de cooperativas, né? Em que alguns eram os donos dos meios de produção, outros eram os donos da força de trabalho, e no final dividiria-se igualmente o que era produzido. Bom,
Só para lembrar, ó, desses autores utópicos é que surge, mais tarde se estabelece um sistema que existe e persiste até hoje, que é muito eficiente, que é o sistema de cooperativas, né? Cooperativismo. Tem muito disso, né? Principalmente cooperativas agrícolas, cada produtor que é associado à cooperativa, ele tem parte aí dos resultados dessa cooperativa, né? Ou dessa, não dá para chamar de empresa, né? Uma cooperativa. Sugeria o Fourier também criação de comunidades, modelos, né? Espécies de, eu coloquei ali meio exageradamente, hotéis de veraneio. A pessoa vai lá, vive lá e lá tem, a hora que ele está entediado, tem lá oficinas com materiais, ferramentas para ele produzir alguma coisa. A produção dele seria socializada com toda a comunidade ali. Ele não foi levado muito a sério, tá? Mas tem a importância de a gente ver isso, porque eles diziam claramente, do jeito que está nessas condições, não está muito correto. Deveria ser mais justo, mais compartilhado. Agora, como fazer isso? Aí é que eles não apontavam o caminho. Vou mudar de slide aqui agora. Meu Deus do céu, gente, o tempo voa. Pronto, o próximo autor que nós estamos vendo aí, Robert Owen. Para quem assiste Copa do Mundo, sempre no time da Inglaterra, não sei hoje, mas sempre tem um tal de Owen, sobrenome Owen lá, como titular da seleção da Inglaterra. Ele próprio era um capitalista, né? Dono de algumas fábricas, assim como depois o Engels, o financiador do Marx, era filho de um grande capitalista também, dono de várias indústrias de teares aí. Então, ele tinha, nas reuniões entre eles, os capitalistas, que eles iam lá, tomavam um conhaquezinho e discutiam as coisas das indústrias deles, cada um da sua fábrica, expondo os problemas, ele vinha com umas ideias assim, ó, construção de casas para funcionários. Ele defendia isso. Lógico que eu não preciso dizer que ele era rechaçado pelos pares deles. Você está doido? A gente já paga salário para esses caras. Os caras estão aqui para trabalhar e recebem salário, eles que morem onde quiserem. E o Owens defendia essa ideia. Não, mas vem cá, eles moram lá numas choupanas ali, em péssimas condições, e vira e mexe, os caras estão doentes, gripados, e trabalham mal. Se a gente construir casas em melhores condições para eles, principalmente próximos às fábricas, esses sujeitos vão trabalhar com mais ânimo, né? A participação no lucro das empresas, PLR hoje, alguém trabalha em banco, ou conhece, ou tem amigos, parentes que trabalham em banco, pergunte sobre o PLR, participação dos lucros em resultados. Os grandes bancos utilizam esse mecanismo até hoje ainda. Então, vira e mexe, os funcionários dos bancos aí, olha, deve ser 2 vezes por ano, eles recebem, não é o salário eles recebem normal, eles recebem o PLR, os bancos vão lá, olha, nosso resultado foi esse, parte desse resultado distribui aí, de acordo com os cargos de cada um, e os funcionários acabam recebendo a participação no resultado das empresas. Isso faz com que o próprio funcionário seja mais zeloso na atividade dele, né? E podem ter certeza, o que os bancos gastam com PLR distribuindo para os funcionários na forma de um agrado ali, uma comissão, sei lá o quê, um bônus, pode ser chamado de um bônus pelos resultados da empresa, agradecer aos funcionários distribuindo parte dos resultados. Podem ter certeza que o que eles gastam, eles recebem muito mais, os bancos,
recebem muito mais de volta, porque esses funcionários vão ser mais zelosos nas suas atividades do dia a dia. O Owen também, ele defendia à época, e eu não vou repetir, não preciso dizer que ele era muito criticado pelos pares dele, reduzia a jornada de trabalho diária, que era de 14 horas por dia, para 10 horas e meia. Imaginem hoje a gente trabalhar só 10 horas e meia por dia. Então, hoje a nossa jornada de trabalho pela CLT, eu acho que são 40 horas, seriam 8 horas por dia. Tem países que já estão adotando a jornada de trabalho de 6 horas diárias. Imagine a época era de 14 horas. E o Owen também defendia escolas para filhos de funcionários. Hoje nós sabemos que tem grandes empresas aí que dão creches, escolas para seus filhos, né? Participam, ou se não tem escolas próprias, eles ajudam as escolas da comunidade com recursos, seja lá da forma que eles puderem ajudar. Isso já vem lá de trás, gente. E qual era o argumento do Owen de defender essa questão? Porque uma mãe que vai sair de casa de manhã, 6 horas da manhã, para ir trabalhar, para só voltar à noite, essa mãe vai estar o dia inteiro pensando nos filhos dela. E isso vai afetar a produção dela. Agora, se ela tiver certeza que o filho dela está ali do lado da fábrica, tem uma escola, que está sendo assistido, está tendo merenda, está recebendo educação, essa mãe vai trabalhar feliz, né, e tranquila ao longo do dia inteiro. Não só a mãe, como os pais também, né? Os pais, irmãos, enfim. Então, olhem que essas ideias, apesar de elas parecerem, mas esse sujeito era muito bonzinho. Não, é um capitalista. Ele pensava em que a produção melhorasse e ele faturasse cada vez mais. Entre outras palavras, eu coloquei um resumão ali, o Owen ficou conhecido como patrão esclarecido. Não é aquele capitalista selvagem que só pensa em explorar e oferir lucro e acumular cada vez mais. Ele está pensando nos seus colaboradores, por isso que ele é conhecido como patrão esclarecido. E notem, podem observar que muitas das ideias que ele defendia e era fortemente combatido pelos pares dele, pelos empresários capitalistas, que eram colegas, donos de fábrica, que eram do convívio social dele, muitas dessas ideias dele são plenamente colocadas em práticas hoje. Basta ver PLR, creches para as crianças nas grandes empresas, uma série de premissas deles aí que permanecem até hoje ainda. Aí uma curiosidade, né, ele tentou implantar uma colônia lá nos Estados Unidos para colocar suas ideias em prática. Ele foi para lá, levou gente para lá, gastou dinheiro lá para o pessoal comprar material, construir uma comunidade, igreja, escola, fábrica, mas aí ele teve que voltar para a Inglaterra. E o pessoal que ficou lá simplesmente sumiram com todos os recursos dele, né? E quando ele ficou sabendo, já tinha todo o dinheiro que ele deixou lá, a ideia não foi para frente, não deu certo, e sumiram com o dinheiro que ele deixou lá. Tá bom, gente? 8h59, vocês continuem avançando nas leituras ali com os outros autores clássicos. Esse slide está lá no SIGA já, professor? Tá no SIGA faz desde o início. Ah, é o mesmo, entendi. É o mesmo. Deixa eu só ver. Então. O nome do arquivo lá é Economia Clássica. Está em PDF, Beleza. não sei se está em PDF, mas é um slide que eu fiz aí no PowerPoint. E essas leituras desses autores aí vocês vão precisar para responderem essa questão que eu disponibilizei ali, que é para entregar até a semana que vem, essa tarefa aí, que eu não lembro qual é o número, se é assim. Precisa pôr presente no chat, professor? Oi? Não precisa, pôr presente no chat?
A orientação é que a gente faça a chamada, né? Mas eu não adoto isso aí porque eu acho que... primeiro que eu acho que é perder tempo. E outra que, por mim, quem quer participar, participa. Eu não vou obrigar ninguém a participar. Tá bom, Beijo, pessoal? até semana que vem. Bom final de semana, se cuidem. Juízo aos solteiros e solteiras, tá? E fiquem bem, a gente se vê na próxima sexta. Boa semana, Valeu. senhor. Até. Eu vou parar a gravação. Obrigada pela aula. Tchau, tchau.